Esse vídeo aqui é uma sequência de aulas como você arrematar um imóvel de leilão. A gente está na quinta aula, quarta aula, já perdi as contas, mas independente da aula que você tiver, tem aulas anteriores e depois de você terminar esse vídeo aqui eu vou pedir para você ir lá, porque daí vai fazer muito mais sentido. Especificamente a gente quer entender como calcular os custos que você vai pagar no imóvel. Leilão é excelente se você sabe fazer conta. Mas não apenas sabe fazer conta, mas você usa as contas da forma correta, da forma que você possa de fato ter lucro, se o seu objetivo for lucro. Porque assim, em algumas questões é extremamente importante você saber muito bem calcular todos os custos necessários do imóvel, seja em documentação, seja em imposto, enfim. Por quê? Porque de repente você está querendo morar. Você tem o objetivo, por exemplo, de uma moradia, é interessante. 20% de desconto já é interessante. Você quer ver um processo de investimento, talvez precise ser melhor. A questão é que, no final das contas, o que vai balizar é o investimento. E voltando aqui ao nosso grande mapa geral aqui que a gente estava vendo, lembrando que sempre a gente trabalha no leilão com quantidades. Então não adianta você chegar para fazer a parte financeira, que a gente chama de viabilidade financeira, à toa. É uma das partes que mais leva tempo, é uma das partes que mais dá trabalho do leilão de imóveis. Então, geralmente, eu deixo para a última parte da pré-arrematação. Então vamos lembrar. Primeiro a gente olha a localização. Se a localização deu bom, ótimo. Aí a gente vai para a próxima etapa. A próxima etapa é de documentação. A documentação começa pelo edital. A gente analisou isso daqui. Se o edital tá ok, eu passo para a próxima etapa. Pensa num filtro, num grande filtro em que você coloca um monte de imóveis lá em cima e vai descendo aos poucos. Pô, passou no edital, e aí? E aí você vem na matrícula. Matrícula você vai olhar uma série de detalhes. E se foi aprovado, matrícula e pesquisa por processo, aí sim você pode gastar tempo com a viabilidade financeira. Porque daí existe um potencial muito grande de esse imóvel ser um imóvel que você vai participar do leilão. Se você chegar nessa etapa e o imóvel passar na etapa financeira, saiba que, a partir de agora, você pode participar desse leilão. É esse o nosso jogo aqui. E a viabilidade financeira nada mais é do que uma continha de mais e menos. Você tem que pensar assim, ó. Qual é o valor de venda? Se eu tenho interesse na venda, claro. E subtrair os custos. Esses custos vão envolver lance, documentação, vão envolver também, tudo maiúsculo, né? Fica melhor. Formatar texto, letras maiúsculas. Documentação, desocupação, reforma, comissões, impostos. Se no final de tudo isso daqui der lucro e esse lucro for positivo, pronto. A gente sabe que vale a pena. Para a gente calcular isso, tem uma forma bem facilitada de você fazer isso daqui, que é aqui pelo site do Arremataí. Por exemplo, a gente está nesse imóvel aqui. Você pode vir aqui, ó. Clica nesse maisinho, vem para análise. Analisar imóvel. Na parte valor de mercado. Aqui, na verdade, vamos para a parte financeira, mas para você entender. No final de tudo, uma das partes mais importantes, se vai fazer sentido ou não, a conta para você, é o valor que você consegue vender o imóvel. Então, o preço de mercado é uma das coisas mais importantes que a gente pode ter. Primeira coisa que você tem que entender quando você entra no leilão é que o preço de avaliação é apenas uma referência para a gente. A gente não utiliza o preço de avaliação como uma certeza absoluta,
porque pode não ser. Essa avaliação, principalmente no que diz respeito a bancos, ela está muito mais relacionada à época em que a pessoa foi financiar esse imóvel, valia isso. É provável que vale mais, mas também é possível que esteja sobrevalorizado naquele momento. Você precisa entender. Claro que, numa questão imobiliária, eu sempre sugiro que você tenha uma visão um pouco mais ampla. Em que sentido, Ederson? Olha só, deixa eu até colocar aqui na tela principal para poder fazer essa parte. O que normalmente as pessoas consideram? Bom, deixa eu ver o preço de mercado aqui. Ah, tá 160 mil. Um exemplo qualquer, aleatório. 160 mil. Ah, então não vale a pena. Mas, ela analisa naquele momento. E isso você precisa lembrar. Quando a gente está fazendo uma análise, a gente está pegando uma perspectiva atual. Exatamente nesse momento. Só que quando a gente arremata hoje, a gente não vai vender ele hoje. Muito provavelmente não. Tem ali a parte, leva o tempo da documentação, depois leva o tempo da reforma, da desocupação, enfim, pode levar algum tempo. Sempre ali gira em torno de 3 a 5 meses. Na verdade, até menos, né? Pode ser menos se o imóvel estiver desocupado, enfim, mas vamos supor que o imóvel está pronto para venda em pelo menos 2 meses. No mínimo, no mínimo, no mínimo. 2 meses. Pronto para venda. Pode levar ali algum tempo para vender. Quando a pessoa simplesmente usa o preço de hoje, ela está desconsiderando situações que estão acontecendo hoje. Por exemplo, no momento que eu estou gravando esse vídeo, de repente você está muito tempo à frente, a gente está prestes a ter uma eleição presidencial. Então, prestes a, que eu digo, tem alguns meses à frente. A gente está numa taxa de juros alta. O pessoal está começando a se acostumar, mas ela ainda está alta. Então, a gente tem ali uma tendência de que as pessoas ainda estão comprando menos imóveis. Por 2 motivos. O primeiro motivo é a questão financeira, juros altos, faz com que menos pessoas tenham potencial de crédito. E elas ficam pensando, cara, tá muito caro, vou esperar baixar um pouquinho. Então elas compram menos imóveis. As pessoas que têm imóveis para vender, elas começam a ficar desesperadas e começam a baixar o preço. Um outro fator é decisão, a eleição. Por algum motivo alheio à sabedoria humana, o brasileiro sempre fala, não, eu vou esperar a eleição para tomar uma decisão, como se algo fosse mudar drasticamente. A gente sempre teve à beira de uma crise, então isso não faz tanta diferença. Mas é isso que você tem que pensar. Se eu vou comprar um imóvel agora, por exemplo, eu vi lá que o preço está 160. Mas se eu olhar há 6 meses atrás, o preço desse mesmo imóvel estava sendo vendido a 180. Será que o 160 de hoje não é simplesmente algumas pessoas desesperadas para vender? É isso que você precisa captar. É isso que você precisa entender. Então, quando você entra aqui, beleza, a gente vai ter que, para calcular, fazer qualquer conta, a coisa mais importante que a gente vai ter que ter é o valor de mercado do imóvel. Para isso, o valor de mercado, você pode utilizar ali uma IA que ela vai procurar, vai dar uma pesquisada, mas só para você entender de forma geral, você pode pesquisar por anúncios. Então aqui ele já faz uma pesquisa e começa a te dar uma ideia. Oi? Tá. Quando eu baixo uma proposta. Falaram comigo bem na hora. Vamos lá. E você vai pesquisar o preço dos imóveis. Uma coisa que é importante na hora de você analisar preço de imóvel é você ter certeza que você está comparando banana com banana, maçã com maçã. Para isso, apartamentos acabam sendo bem mais fáceis, porque pensa assim, ó, você decidiu comparar preço de casas. Só que a casa não adianta você primeiro comparar numa região central da cidade com uma periférica. Não faz sentido essa comparação. Então, a primeira coisa que você tem que entender quando você está pesquisando preço de imóvel é se imóveis estão próximos, estão na mesma região. Se elas estiverem na mesma região, existe uma tendência melhor disso dar bom, desse preço estar mais conectado.
E depois disso, você ter certeza que o que está sendo comparado são imóveis de mesmo potencial. Não adianta eu querer comparar aqui o preço do metro quadrado de um apartamento de 49 metros quadrados com um apartamento de 200 metros quadrados. Ah, não, mas daí é só fazer a proporção de metro quadrado. Não, não é assim. Tem que ser mais ou menos parecido para ter uma lógica básica. E aí o que você vai fazer é basicamente pegar o imóvel aqui, bom, está sendo vendido por 200 mil, 49 metros quadrados. Você vem aqui, você vai fazer uma média, né? Aqui era para IA, deu algum erro na região, ele não conseguiu captar. Mas basicamente o que você precisa fazer são médias. De que você vai pegar o preço da maioria. Você tem que tomar um cuidado de não copiar anúncios iguais. Então, por exemplo, 286, 286. Será que é o mesmo imóvel? É possível. Vamos dar uma olhada por dentro? Olha só, a geladeira é igual aqui. Então, apesar de estarem em anúncios diferentes, é o mesmo imóvel. Então, você não pode colocar 286, 286. Outro cuidado que você tem que ter: preços de leilão. Esse preço aqui, se vocês observarem bem, é exatamente o preço que está sendo vendido no leilão. 96.586. Você não pode simplesmente colocar aqui. Isso aqui provavelmente foi algum corretor que colocou aqui para fazer a venda. Esses aqui muito baixos também são de leilão, com toda certeza. Não é possível estar sendo vendido a 106 mil, 124 mil. Você precisa achar imóveis de fato que estejam sendo vendidos. Talvez, ó, 160, 155. Tem alguns mais caros aqui no início, né? 200. Eu diria que 170 é um preço bom. O que você vai fazer? Você pega ali a média, a quantidade. Quando você pesquisa por aqui, ele já vai automático. Se ele não conseguiu achar em vários lugares, ele não vai calcular essa média. Mas você pode fazer isso. E aí, você calculou essa média de mercado, vamos dizer que deu 165 mil reais. Confirmar. Essa é a média de mercado. Aí sim, você pode vir aqui para a parte financeira. Acho que eu não salvei aqui. Tem que salvar. 65 mil. Salvar. Aí sim você vem aqui. 165 mil. É o preço de venda. Pronto. Uma coisa importante. O retorno sobre investimento é o que eu espero. O que eu considero razoável, Edwards? Olha, algo acima de 20% é algo razoável para mim. Menos que isso, eu já considero problemático. É claro que esses 20% é baseado num tempo médio. O tempo médio para um imóvel de classe baixa, de classe C, eu diria que gira em torno ali de 12 meses. Então, você ter 20% em 12 meses, para mim é ok. Muito provavelmente esse imóvel se venda ali em 8 meses. Mas a gente coloca 12 como uma regra básica. Forma de pagamento nesse tipo de imóvel é só à vista. É uma venda direta. É importante você colocar isso, porque significa que você não vai pagar um leiloeiro. Então isso economiza para você. Ó, o leiloeiro é zero, o lance inicial está certo, o incremento ok. A base de cálculo do ITBI na cidade de Cotia. Vamos ver aqui. O que é o ITBI, Edwards? É Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Você vem aqui, ITBI Cotia. 3%. Então você vai ter que colocar aqui. Opa, nada a ver isso aqui. 3%. Boa. A escritura, o registro, então você pode vir aqui, ó, no Google calculadora de registro. Você coloca o estado, São Paulo, a cidade, Cotia. É um registro de compra e venda de imóvel. Qual que é o valor do imóvel? Aqui você sempre coloca o valor da transação. É o valor que de fato você vai fazer a escritura. Ou melhor, que você vai comprar. R$ 96.500. Calcular.
Ele está falando aqui, ó, que basicamente você vai pagar de registro 1.615. Existe uma tabela própria para você fazer o cálculo da escritura, porque percebam aqui, de documentação, coisas que você vai ter que pagar é escritura e registro. O registro a gente acabou de ver que é 1.600. A escritura tem uma tabela própria, mas meio que por proxy. Quando eu digo por proxy, você pode fazer ali por simulação, só para acelerar, você pode colocar basicamente o mesmo preço do registro, que tende a ser parecido, mais ou menos. Até colocar um pouquinho a mais, vamos colocar 1.800 para fazer a escritura. Pronto. Reforma. Cara, um apartamento de 39 metros quadrados de classe C vai depender da sua região, mas eu considero que 3.500 é bastante. Você já coloca ali porque é basicamente uma pintura que você vai ter que fazer. Desocupação. Advogado, você vai ter que fazer uma desocupação. Por cenário base, eu prefiro considerar que sim. Então você coloca ali mais 5.000 reais para fazer uma emissão na posse. Dívidas a cargo do arrematante. Nesse caso aqui, o imóvel, você vai pagar 10% do que for a avaliação do imóvel. Então, assim, dívida de condomínio. Ele fala assim, o que tiver de dívida de condomínio até 10% da avaliação, é você que paga. Nessa modalidade. Tá lá no edital, lembra disso. Nessa modalidade, 10% do que você, da avaliação, é você que paga. O que passar disso, a Caixa vai pagar. Então, como um cenário, vamos dizer assim, para você ter certeza, você coloca 10% da avaliação. Se a avaliação é 180 mil, então 18 mil no máximo é o que você vai ter que pagar de dívida de condomínio. Beleza? Alíquota de imposto de renda 15%. Beleza, na pessoa física. IPTU. Cara, ali o IPTU gira em torno de seus 50 reais mensais. É o padrão. E o condomínio 320, que a gente viu em alguns anúncios. Vamos deixar esse padrão aqui. Comissão de venda? Posso colocar assim? Ah, não, Edwards, eu mesmo vou vender, vou usar tráfego pago, então você coloca aqui. Pronto. Aí ele dá o cálculo de ROI para a gente, que é o retorno sobre investimento. Nessa simulação que eu fiz aqui, o lucro líquido do imóvel é de R$ 15.600. Isso me dá 11,5%. O que esse 11,5% significa? Que para cada R$ 1 investido, eu recebo R$ 1,11. Ou, para fazer a conta mais fácil, para cada R$ 100 investido, eu recebo R$ 111. É basicamente isso. Então, você pega o 100 de volta e recebe mais R$ 11. Então, o desembolso total, quanto você vai ter que tirar do bolso? R$ 135 mil. Para ter um lucro de 15 mil. Edwards, nesse cenário, você acha que faz sentido? Na minha visão, não. 11,5% não faz sentido. Mas percebam que pequenas mudanças podem mudar consideravelmente. Se você descobre a dívida do condomínio, Edwards, e como é que eu posso fazer isso? Ligando na administradora de condomínio, verificando os processos que podem existir do imóvel. Então, quando você pega o CPF do antigo proprietário, por exemplo, e pesquisa, você pode perceber que às vezes a administradora de condomínio já processou ele por dívida de condomínio. E aí no processo você consegue saber quanto deve. E aí, por exemplo, vamos dizer que você descobriu que vale 9 mil a dívida. Cara, já está muito melhor. Você descobriu porque você conseguiu ir lá no local, falar com o porteiro, você conseguiu trocar uma ideia com algumas pessoas na região, você descobriu que o imóvel está desocupado, ninguém mora lá. Você já não paga o advogado. Percebe como o cenário muda consideravelmente. Agora veja o mais importante. Você percebe que no momento atual o imóvel está sendo vendido, a média de mercado ali é 160. Mas vamos supor que você perceba que isso é só momentâneo. Você consiga vender a 190, que era o preço que estava a avaliação. Veja como muda consideravelmente o cenário. Mesmo que a gente deixasse aqui os 5 mil reais de advogado, mesmo que a gente deixasse aqui os 18 mil reais de débito de condomínio, ainda assim ficaria positivo.
Então, isso é algo que você precisa ter bastante cuidado. Por isso que eu falo, a parte da viabilidade financeira é a parte mais longa, por isso que ela tem que ser a última. Porque agora eu posso ter certeza se, cara, vale a pena brigar? Vale a pena apertar um pouco minha margem? De repente eu sei que é um imóvel que, cara, tá fácil de vender. Isso às vezes acontece. Você não pode somente olhar para o ROI, tá? Porque esse ROI aqui, eu tô pensando num período de venda de 12 meses. Mas se eu já tivesse, por qualquer motivo que seja, um comprador para comprar esse imóvel em 4 meses, eu estaria falando que esse ROI sobe. Só que, na verdade, esse ROI aqui sobe um pouquinho pelo período, por quê? Porque na hora de fazer o cálculo aqui de condomínio IPTU, se eu vendo ele em menos tempo, eu pago menos isso. Só que daí, se a gente for anualizar esse ROI de 28%, eu fiz isso em 4 meses. Se eu fosse transformar em ano isso, a conta seria mais ou menos próximo a 90%. Percebe? Então, o que eu estou gastando um tempo para você não olhar friamente? Por quê? A tendência natural de qualquer pessoa é chegar e falar assim: não, ROI acima de 20% é bom, ROI abaixo é ruim. Nem sempre. Já tive casos que eu comprei um imóvel com 10% de ROI, porque a gente teria uma negociação para fazer em 2 meses. Eu já tinha gente para comprar o imóvel. Aí valia a pena? O imóvel ainda nem tinha sido desocupado, a pessoa já estava comprando o imóvel. Ela já deu uma entrada, enfim. Percebe que nesse cenário, cara, 10% para fazer uma movimentação rápida, vale a pena? Não tem porquê. Então, essa parte da viabilidade precisa ser o último, porque eu preciso chegar aqui e ter certeza que dali para trás, aqui para trás está tudo certo. Porque daí eu posso começar a pensar nessa etapa aqui, sem o menor problema. Beleza? Faz sentido para você? Você quer ver isso daqui numa riqueza de detalhes? Você quer poder tirar dúvidas? Você quer poder interagir melhor? Cara, tem um link na descrição do Zero Patrimônio. Lá você consegue aprender tudo isso em mais ou menos 6 horas de conteúdo. Fechado? No mais, nos vemos no próximo vídeo. Aquele abraço. Valeu!